Olá, desejo que você que me assiste esteja bem. Eu sou a professora Amanda Moraes e nesse vídeo eu pontuarei os aspectos mais importantes a respeito da temática provas no processo penal para essa primeira fase da OAB. Esse é um tema bastante recorrente, de grande importância, e é fundamental que, ao menos quanto às disposições gerais, você faça a leitura dos dispositivos previstos no Código de Processo Penal. A gente faz normalmente uma divisão entre teoria geral das provas, e lá no CPP existem algumas disposições gerais. Vou repetir, é fundamental que você leia pelo menos os dispositivos correspondentes a essas disposições gerais. E, além da teoria geral das provas, há também aqui um desenvolvimento teórico a respeito das provas em espécie. E o Código de Processo Penal traz também disposições específicas quanto a cada uma delas. Bom, mas considerando, né, a recorrência e a probabilidade de exigência na prova da OAB, os pontos que entendo mais importantes a respeito dessa temática são a definição da finalidade, né, do porquê que as provas são produzidas, a quem essas provas se destinam, de que forma, com base em que e com que fundamento o juiz constrói a sua convicção, e os princípios aplicáveis a esse sistema de provas no processo penal, certo? Quero, estabelecer como ponto de partida, também quero reiterar aqui a importância de que você estude, busque estudar e revisar a matéria sempre associando, sempre que possível, pelo menos, associando a um exemplo prático, associando a uma situação prática, porque além de facilitar a compreensão e o entendimento a respeito do tema, isso te aproxima da forma, do modo como normalmente a banca costuma exigir nas questões. Beleza? Então lembre desse ponto de partida, dessa premissa fundamental, tá? Mas vamos então, sem mais delongas, considerar aqui esses pontos de importância. Em relação à teoria geral das provas, lembre sempre que as provas são produzidas no processo penal com uma finalidade específica, que é auxiliar o juiz na formação da sua convicção. O juiz, por óbvio, não presencia a prática dos fatos, não sabe com certeza, não tem o conhecimento certo e inequívoco sobre como a situação se desenrolou e, portanto, precisa de elementos para, então, formar a sua convicção e somente depois disso, de forma fundamentada, de forma justificada, decidir. Então, percebam que o objetivo, a finalidade das provas no processo penal está atrelada a uma reconstrução histórica de acontecimento passado, que aproxima o juiz o máximo possível. Portanto, em processo penal já tem se entendido como ultrapassado falar em verdade real. O adequado é verdade aproximada, porque não tem como reconstruir a verdade real dos fatos. O máximo que se consegue é uma verdade aproximada por meio das provas. E a verdade aproximada permite ao juiz ter uma percepção, ter uma compreensão, um conhecimento a respeito dos fatos, como aconteceram, quem é o seu autor, se o acusado é ou não o autor do crime. Então, essa verdade aproximada a partir de uma reconstrução histórica dos fatos pelas provas subsidia o juiz na formação da sua convicção. E, construída a convicção, o magistrado poderá, então, condenar
ou absolver. Decidir, absolvendo ou condenando, certo? E aí a gente tem, então, essa finalidade especial, essa finalidade específica das provas no processo penal. Cuidado, por quê? Porque o nosso CPP prevê a possibilidade de um juiz, isso está lá no artigo 156, o CPP prevê a possibilidade de um juiz determinar de ofício a produção de provas. Mas nós tivemos atualização em 2019 com a lei anticrime, o pacote anticrime, que passou a prever expressamente o sistema processual penal brasileiro como sistema acusatório. E a característica fundamental do sistema acusatório é uma separação de funções. Separação das funções de defender, de julgar, de investigar e de acusar. Essas separações, essas funções são separadas e o seu exercício é desconcentrado. Então, acusa, MP ou ofendido, investiga a polícia judiciária, decide, julga o juiz e realiza a defesa o próprio acusado, o próprio querelado no processo penal, certo? E aí, pessoal, é fundamental ter um cuidado quanto a esse artigo 156 do CPP, porque ele menciona a possibilidade de o juiz de ofício determinar a produção de provas na fase da investigação e no processo. Só que esse dispositivo contraria o ideal de um sistema processual penal acusatório, que é o sistema brasileiro. O sistema acusatório, pelo menos legalmente dizendo, está expressamente previsto lá a partir do artigo 3º-A, né? Mas, por que eu estou fazendo aqui essa consideração? Porque o dispositivo pode surgir na sua prova. O dispositivo pode aparecer lá em alguma questão, né? E aí é importante ter a ciência de que, na fase da investigação, o juiz poderá determinar a produção de prova. A gente ainda não tem o juiz das garantias, né? Embora, enfim, tivemos o julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, mas na prática, no dia a dia, ainda não há essa divisão estrutural, essa organização. E aí, na fase da investigação, o juiz pode determinar a produção de provas antecipadas, não repetíveis, consideradas urgentes? Pode, desde que com em decorrência de uma requisição prévia de um pedido anterior, por exemplo, do Ministério Público ou da própria autoridade policial, certo? E aí, na fase do processo, o juiz pode determinar a produção de provas, mas apenas com uma finalidade supletiva para sanar eventual dúvida a respeito de elemento, de fato ou circunstância importante. Tranquilo? Cuidado com isso, porque, né, o nosso Código de Processo Penal foi modificado em 2019 pelo pacote anticrime, mas ele não alterou a redação do artigo 156 do Código Penal, que continua prevendo a possibilidade dessa produção de provas de ofício, dessa determinação de produção de provas de ofício pelo magistrado, certo? E aí, veja, em relação à avaliação das provas, né, qual é o sistema adotado aqui no Brasil? Porque existem sistemas distintos quanto à análise, à avaliação das provas produzidas no processo penal. E aqui a gente adota o sistema do livre convencimento motivado. O juiz é livre para decidir, sim. O juiz é livre para formar a sua convicção a partir de todo o conjunto probatório produzido no processo, sim. O juiz é livre. Mas essa liberdade para decidir e para formar a sua convicção está vinculada a um dever, a uma obrigação de fundamentação, de justificação, de motivação da decisão. O juiz precisa dizer por quê e como chegou àquela decisão. Ele precisa explicar por que condena, quais os motivos, quais as razões, o que efetivamente demonstra de modo inequívoco a certeza sobre os fatos e que fundamenta, que justifica a decisão do magistrado, certo? Então, aqui no Brasil, a gente adota, quanto à avaliação das provas, o sistema do livre convencimento
motivado. Em relação aos princípios aplicáveis às provas, os 3 mais importantes aqui, que considero os mais importantes. O primeiro deles concerne a chamada comunhão das provas. Uma vez produzidas as provas, as partes, tanto acusação quanto defesa, comungam delas. A comunhão das provas. Não importa se o depoimento foi da testemunha de acusação. Produzida a prova, existe uma comunhão e ela ali passa a ser usufruída no processo penal, tanto para os argumentos da defesa quanto para os argumentos da acusação, certo? E além da comunhão das provas, também o princípio da oralidade. Deve-se prezar, priorizar durante a instrução processual pela oralidade, tanto que o depoimento pessoal da vítima, o interrogatório do acusado, a inquirição das testemunhas, todos esses atos são realizados por meio da oralidade. Os debates entre acusação e defesa, a apresentação das alegações finais, em todos esses aspectos, prioriza-se a oralidade e as informações, obviamente, são reduzidas a termo no processo, mas deve-se priorizar a oralidade. E aí, como desdobramento lógico dessa oralidade, a gente tem o princípio da identidade física do juiz expressamente previsto no nosso CPP. O juiz que acompanha, que preside a instrução, que preside a produção de provas, deve ser o juiz prolator da decisão, da sentença. Deve ser o juiz que... o mesmo juiz que profere a decisão deve ser aquele que presidiu a instrução processual. Por quê? Justamente aqui também para garantir que haja, né, uma maior correspondência entre aquilo que foi produzido como prova, através preferencialmente da oralidade, e a decisão final do magistrado, certo? Então, considere aí esses princípios porque eles são muito importantes em relação ao tema provas no processo penal. E aí, um último ponto, quanto a essa teoria geral que você não pode deixar de ver, você não pode deixar de estudar, diz respeito às chamadas provas ilícitas. As provas ilícitas não são admitidas no processo penal. E em relação a essas provas, a admissibilidade ou não delas, nós temos algumas teorias importantes, né? Nós temos, por exemplo, uma teoria chamada de teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a prova ilícita não é admitida no processo penal, também a prova derivada de uma ilícita, de uma originariamente ilícita, não pode produzir efeitos no processo penal. Se o fruto vem de uma árvore envenenada, se o fruto, que é a prova derivada, vem de uma árvore envenenada, que é a prova originariamente ilícita, significa que a prova derivada também é ilícita, porque decorreu da primeira, que já nasce em contrariedade às disposições do nosso ordenamento jurídico. Então, você não pode deixar de ver, estude, né? Pontue, considere a importância desse tema, provas ilícitas no processo penal e a teoria dos frutos da árvore envenenada. Ainda quanto a esse tema, é importante sempre lembrar que no processo penal, nós temos uma exceção quanto à prova ilícita. Excepcionalmente, a prova ilícita será aceita no processo penal caso seja a única forma de demonstração, de comprovação inequívoca da inocência do réu. É o que a gente chama de exceção da prova ilícita pro réu. Então, lembre dessa teoriazinha, desse princípiozinho que é fundamental, é de extrema relevância. A respeito das provas ilícitas, a regra
é a sua inadmissibilidade. Tanto quanto a prova originariamente ilícita, obtida por meios ilícitos, em violação às normas de direito material, em violação às normas constitucionais, em violação às normas de direito processual penal. Então, a prova originariamente ilícita, obtida por meios ilícitos, é vedada. E também a prova não é admitida no processo penal, e também a prova ilícita por derivação não é admitida, né? Não produz efeitos, não deve produzir efeitos no processo penal. Quanto a esse ponto, lembre de ver a teoria da prova independente, a teoria da descoberta inevitável, né, que porventura pode aparecer na sua prova, mas aí, ainda quanto às provas ilícitas, lembre sempre que, se for a única forma de demonstração da inocência do réu, essa prova ilícita, excepcionalmente, será admitida e produzirá o efeito consequente no processo penal, certo? Então, são esses aqui os pontos mais importantes em relação, que eu considero mais importantes em relação à teoria geral da prova no processo penal. E só para fechar, quanto às provas em espécie, lembre que o interrogatório do acusado é não apenas um meio de prova. Ele está previsto, o interrogatório está previsto expressamente no CPP como uma espécie de prova, mas ele é não apenas um meio de prova. Além disso, o interrogatório do acusado, e principalmente, né, é um meio de defesa. E sendo um meio de defesa, implica que o acusado não tem a obrigatoriedade de comparecer. O acusado não é obrigado a comparecer no interrogatório judicial, porque, afinal de contas, ele tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é um desdobramento do direito à não autoincriminação. É o que a gente chama de nemo tenetur sede tegere, né? Você vai lembrar dessa expressão latina. Corresponde ao direito fundamental de não autoincriminação, o direito ao silêncio, o direito de não produzir provas contra si mesmo. Se ele não é obrigado a falar, também ele não é obrigado a comparecer ao interrogatório. E, inclusive, muito importante esse ponto, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal entende de forma consolidada que é vedada, que não é possível, que contraria o direito de defesa, a condução coercitiva do acusado para a participação no interrogatório judicial. Certo? Então, fique atento a esses pontos, a esses detalhes, dê uma revisada na teoria geral da prova, principalmente no que diz respeito às diversas teorias, mais detidamente a teoria dos frutos da árvore envenenada, teoria da prova independente, teoria da descoberta inevitável, né, da exceção da prova ilícita quando utilizada pro réu, e todos esses pontos que eu abordei aqui com vocês no vídeo. Tranquilo? Então, fique firme, a gente se vê, até mais.